Olá! Neste vídeo nós vamos aprender a fazer esta composição e através dela nós vamos conhecer as ferramentas de transformação do GIMP. Então vamos começar. Temos as três imagens que vão ser utilizadas e vocês já devem ter percebido que existe um fluxo de trabalho onde nós começamos fazendo a seleção do objeto, fazendo o recorte do nosso objeto, da imagem que nós vamos querer trabalhar. Nesse caso eu vou utilizar aqui a ferramenta Seleção Contígua, vou clicar aqui na área branca, vou pedir para adicionar, posso vir aqui no modo adicionar, ou se estiver aqui em substituir a seleção, não tem problema, podemos segurar o Shift do teclado e clicar para adicionar mais um elemento na nossa seleção. Aqui eu selecionei essa parte interna e vocês estão vendo, deixa eu aproximar para vocês poderem enxergar. Aqui eu preciso ir adicionando também este pedaço. Agora está ok. Limiar está em 20. Para esse nosso trabalho está ok. Opa, acho que selecionou um pouquinho mais. Não tem problema. Aqui mais adiante nós vamos retirar essa parte aqui. O que está selecionado? Somente a parte branca. Mas eu quero fazer o inverso. Deixa eu tirar da máscara rápida. Vou aqui em selecionar e inverter. Uma dica, pessoal, é utilizar também o editor de seleções. O que é isso? Ele abre essa janela em que vocês podem visualizar a máscara do que está sendo selecionado e fazer algumas outras operações, como selecionar toda a imagem, excluir qualquer seleção, inverter seleção e outras operações, tá? Eu coloquei aqui na máscara rápida só para vocês visualizarem que está essa bordinha branca aqui, tá vendo? O que nós podemos fazer para melhorar isso? Nós vamos reduzir um pouco a seleção. Tirei da máscara rápida, vou aqui em selecionar e vou encolher, vou colocar 3 pixels, acho que é ok. Foi muito, né? Vou desfazer, vou aqui em encolher, vou colocar 1 pixel e vou dar um ok. Acho que está ok. Ó, aqui na mão tem um probleminha, vamos então utilizar outra ferramenta de seleção, vou colocar a seleção livre, segurar o Shift para poder adicionar e vou adicionar esse pedacinho aqui. Ver como é que está aqui, dá uma olhada no restante. Ok. Eu vou fazer o seguinte, eu já vou tirar da seleção essa base que eu não quero que vá lá para o nosso desenho. Então vou aqui em seleção livre, só que agora eu vou segurar o Ctrl ou eu clico aqui para subtrair. O raio aqui para nevoar as bordas está com 4, eu vou diminuir, tá? Eu vou deixar com próximo de 2. Pronto, subtrair. Com o nosso objeto selecionado, agora nós vamos copiar, Ctrl C, e vamos levar aqui para esta outra imagem, Ctrl V. Ele cola com uma seleção flutuante, nós vamos colar para uma nova camada. Ok, temos esse nosso objeto. Vou deixá-lo aqui por enquanto. Agora vou trazer esta outra imagem e vou selecionar toda a imagem. Então posso clicar aqui, ou eu posso vir aqui no menu, tudo, ou Ctrl A do teclado. Ctrl C, copiar, e vou trazer para a outra imagem. Novamente, seleção flutuante, eu vou pedir para colar em uma nova camada. Ele vai ser ancorado nessa nova camada. Vamos começar a trabalhar com as transformações nessas camadas que nós criamos. Primeiro eu vou ocultar essa camada aqui do boneco, vou até renomear, vou chamar de boneco. E aqui eu vou chamar de madeira. E aqui eu vou chamar de céu. Sempre interessante, como uma boa prática, dar nomes às camadas. Então fica a camada 1, camada 2 e a gente acaba se perdendo. Vou tirar a visibilidade da camada boneco e vou duplicar a camada madeira. Por que isso? Porque eu quero ter a camada no seu estado original. Caso, após as transformações, eu precise dessa camada. Então vou duplicar. Você pode apertar Ctrl Shift D com a camada selecionada, ou você pode clicar aqui neste ícone, que ele duplica também. Tá? Mas eu vou apagar, já tinha duplicado. Vou tirar a visibilidade da camada original e vou ficar aqui com cópia de madeira. A primeira transformação é mover. Mover é uma transformação. Portanto, no momento que eu estou movendo a camada, eu estou aplicando uma transformação. Aqui em opções de ferramentas, nós vamos encontrar algumas opções que são comuns a várias das ferramentas de transformação. Aqui, por exemplo, este primeiro ícone, ele significa que nós vamos mover a camada. Este segundo significa que eu vou mover a seleção. Se eu tentar mover agora, eu não consigo, porque não tem nada selecionado. Vou fazer uma seleção aqui.
Vou aqui com a ferramenta mover. E agora eu consigo mover somente a seleção, tá vendo? E a outra opção é mover um vetor. No caso, não tem nenhum vetor aqui. Se eu vou fazer aqui um vetor, só para vocês verem. Que ele criou uma seleção, vou tirar a seleção para deixar só o vetor. Novamente mover. Opa, mas cadê o meu vetor? Não tem problema, eu venho aqui, ó, e peço para visualizar. Está aqui e eu consigo mover o vetor. Se eu tirar essa opção, se eu voltar, por exemplo, para a seleção, eu não vou conseguir mover nada. Agora, novamente, se eu voltar para a camada, eu só vou mover a camada. Entenderam? Então, se eu precisar especificar o que eu quero mover, eu escolho uma dessas três opções. Existe uma quarta que já vou falar, mas é somente em outras ferramentas de transformação. Bem, não quero. Esse vetor foi só um exemplo. E aqui, modo da ferramenta Shift. O que isso significa? Para que vocês possam entender, eu vou trazer a visibilidade do boneco e vou jogar para cima aqui na camada. A camada selecionada no momento é a camada boneco. Então, se eu tentar mover, eu vou mover a camada boneco. Isso não importa onde eu clique. Mesmo que eu clique aqui em cima, ó, somente a camada boneco vai ser selecionada. Agora, se eu segurar o Shift do teclado, muda para cá, ó, pegue uma camada ou guia. Ou seja, eu vou clicar e vou mover a camada que eu estiver clicando em cima. Ficou claro? Vou clicar agora aqui no boneco, ó, segurando o Shift. Eu vou mover o boneco. E sobre pegue uma camada ou guia. Aqui, ó, quando eu trago um guia aqui de cima da régua, se eu não seguro o Shift, eu não consigo selecionar esse guia. Agora, se eu seguro o Shift, eu consigo selecionar e movê-lo. Beleza? Mas eu vou desfazer, não quero esse guia. Vamos voltar para a cópia aqui da camada madeira. Já vimos que mover é uma transformação em si, que nós acionamos aqui na barra de ferramentas. Utilizamos a letra M como atalho do teclado. Boa parte das ferramentas de transformação estão agrupadas bem aqui, ó. Vamos falar sobre rotacionar. Vou selecionar a ferramenta rotacionar, ou posso segurar o Shift R do teclado e vou clicar naquela camada que eu quero rotacionar. Aqui em opção de ferramentas, nós temos aquelas três opções que nós já conversamos, temos uma quarta, que é toda a imagem. Se eu selecionar isso aqui, quer dizer que eu vou rotacionar todo o conjunto da imagem. Eu não vou rotacionar somente o que está na camada. Ó, tá vendo? Além disso, nós temos outras informações que não apareceram lá em mover. Por exemplo, nós temos aqui a interpolação. O que é isso? Toda vez que nós vamos aplicar uma transformação, ele precisa refazer aquela imagem que é correspondente àquela camada. No caso, a camada que nós vamos aplicar a transformação. E existem vários tipos. Nenhum é a mais simples e que vai resultar numa imagem mais serrilhada. Vocês podem deixar, então, na cúbica, que é que deixa um resultado mais interessante. E não pesa tanto aqui para os recursos da máquina. Outras opções que nós podemos acionar é bem aqui, ó. Exibir imagem de visualização, ou seja, no momento que eu estiver aplicando essa transformação, ele vai exibir essa imagem. Se eu tirar essa opção, olha o que vai acontecer. Ele fica só o contorno, só a silhueta, tá vendo? Vou deixar. Pré-visualização combinada, pré-visualizar itens interligados, pré-visualização síncrona, a gente vai falar sobre isso mais tarde, tá? Por enquanto, só aqui exibir imagem de visualização. Eu posso também aplicar uma opacidade da imagem para que eu possa visualizar o que está atrás dela. Observem que essa opacidade é somente aqui nesse momento da transformação. No momento em que eu pedir para rotacionar, volta para a transparência normal, para a opacidade normal. Vou novamente em rotacionar. Ele voltou aqui para a transparência, tá vendo? E eu vou clicar aqui para rotacionar a imagem. Observem que nós temos esse ponto de controle aqui. Isso daqui é um ponto de referência para eu rotacionar a imagem. Se eu colocar aqui no canto e clicar aqui para rotacionar, ele vai rotacionar em referência a este ponto aqui. Ah, não é isso que eu quero voltar para as configurações iniciais. Eu venho aqui, ó, redefinir. Nós podemos rotacionar também por essa barra de rolagem ou definir o ângulo exato. Eu vou colocar aqui 90 graus. Uma dica, se vocês segurarem o Shift do teclado, no momento de rotacionar, ele vai rotacionar de 15 em 15 graus. Ok, finalizou. Clique em rotacionar e vai ser confirmada essa transformação. Vamos agora para a ferramenta redimensionar, cujo objetivo é mudar o tamanho de camadas, seleções ou vetores,
o objeto que nós estivermos trabalhando. No caso, nós vamos redimensionar essa camada cópia de madeira. Nós vamos ativar essa ferramenta por meio aqui da caixa de ferramentas, selecionar a opção redimensionar. A outra forma é com o atalho do teclado Shift S, ou aqui também é uma opção possível a partir do menu da janela de ferramentas, vindo aqui em ferramentas, ferramentas de transformação e redimensionar. Mas não faz muito sentido se nós temos o atalho do teclado e o ícone aqui na caixa de ferramentas. Ao clicar na imagem, no objeto que nós queremos redimensionar, vão aparecer esses pontos de controle e essa caixa de diálogo é aberta, onde nós podemos alterar a largura e a altura, aqui de forma numérica, a partir da unidade que está selecionada. Por enquanto está em pixels, vou deixar em pixels, geralmente nós trabalhamos com essa unidade. Eu posso mudar aqui, ó. Se eu colocar, por exemplo, 1000, ele vai redimensionar a largura. Ah, mas eu quero alterar os dois de maneira proporcional. Então, deixa eu desfazer, basta selecionar esta opção aqui, que a proporcionalidade será mantida. A outra maneira é por meio desses pontos de controle. Eu vou desativar para manter a proporcionalidade. Se eu clicar nesses pontos de controle dos cantos, eu vou mudar as duas dimensões, largura e altura. Agora, se eu clicar nesses pontos de controle intermediários, eu vou alterar somente uma dimensão, ou a altura ou a largura. Se eu quiser manter a proporcionalidade, além de clicar aqui nesse ponto, eu posso também segurar o Shift do teclado, que ela vai ser mantida, independente do ponto de controle que eu clique, vão ser alteradas as duas dimensões, mantendo a proporcionalidade. Se eu quiser mudar a dimensão a partir do centro e não a partir do seu canto oposto, ou da sua direção oposta, eu seguro o Ctrl do teclado que ele vai mudar a partir do centro. Se eu quiser que ele mude a dimensão a partir do centro, ao mesmo tempo que mantenha a proporcionalidade, basta eu segurar o Shift do teclado junto com o Ctrl. Essas opções também podem ser selecionadas aqui em opções de ferramentas. Vou me afastar um pouco, porque eu quero aumentar bastante aqui a essa cópia de madeira. Vou colocar aqui colocar com 2000 e pedir para redimensionar. Observem que o objeto que eu estou redimensionando ele está muito maior que a minha imagem. Quando isso acontece, eu posso vir aqui em visualizar e escolher mostrar tudo. O tamanho da imagem fica indicado por esse tracejado laranja e o tamanho do objeto que eu estou trabalhando fica indicado por esse tracejado amarelo. A próxima ferramenta que nós vamos ver é a ferramenta inclinar, que nós podemos acessar pelo ícone aqui na caixa de ferramentas ou pelo menu, como nós já vimos anteriormente em outros comandos, ou pelo atalho do teclado Shift S. Para usar essa ferramenta, depois de selecioná-la, vocês vão clicar naquele elemento da imagem que vocês querem inclinar. Depois vocês podem clicar e segurar, ou vocês podem fazer já na primeira vez que vocês clicaram. Se você mover o mouse para a direita, ele vai inclinando a parte superior para a direita e a parte inferior para a esquerda, e vice-versa. Se eu clicar e mover o mouse para cima, o lado direito vai para cima, o lado esquerdo vai para baixo e vice-versa. Seguindo o padrão das ferramentas de transformação, nós temos essa caixa de diálogo que apareceu ao clicarmos no objeto. Aqui nós podemos mudar a amplitude da inclinação horizontal e aqui embaixo mudar a amplitude da inclinação vertical. Nesse caso eu vou inclinar na horizontal e podemos inclusive definir um valor digitando aqui nesse campo. Vou colocar menos 2000. Pedir para inclinar. Qual é a minha intenção? A minha intenção é fazer como se fosse um piso onde o meu boneco vai ficar. Portanto, vou passar a camada boneco para cima e vou precisar redimensionar a camada cópia de madeira. Vou primeiro mover, já mais aqui para baixo. Agora, vou aqui em redimensionar, para que eu possa esticar a imagem no sentido da largura, de forma que preencha toda essa parte inferior da imagem. Agora, vou utilizar a ferramenta mover, para poder colocar na posição correta, não deixando aquela parte exposta aqui. Para visualizar melhor, eu vou tirar aqui o mostrar tudo. Vou redimensionar também o boneco, que ele está vazando para fora da dimensão da imagem. Só que dessa vez eu vou redimensionar, mantendo a proporcionalidade, segurando o Shift do teclado. Esse cópia de madeira eu vou colocar assim, piso 01. Certo, temos aí o piso, mas vamos fazer de uma outra maneira, utilizando um outro tipo de transformação. Vou tirar a visibilidade,
Vou pegar o original, duplicar novamente, levar aqui para trás da camada boneco, deixar visível, obviamente. E agora vou novamente rotacionar. Vou deixar aqui com 90 e pedir para rotacionar. Vamos utilizar um outro tipo de transformação, que é a ferramenta perspectiva. Novamente, nós podemos utilizar o atalho do teclado, nesse caso Shift P, ou utilizar aqui o comando no menu de ferramenta. A ferramenta perspectiva ela vai mudar, entre aspas, a perspectiva do conteúdo daquele objeto que está sendo selecionado. Ao clicar na imagem, como vocês perceberam, aparecem esses pontos de controle nos cantos da imagem, nos cantos do objeto e no centro. Ao clicar nesses pontos de controle, nós vamos distorcer o objeto, podendo dar essa ilusão de mudança de perspectiva. Novamente, nós podemos segurar o Shift e ele vai restringir o movimento das alças. No caso aqui, no sentido vertical ou no sentido horizontal. Se nós segurarmos o Ctrl, ele vai distorcer, mudar a perspectiva, entre aspas, né, essa ilusão de mudança de perspectiva, a partir do centro do objeto. Vou mudar a perspectiva, tentando deixar o máximo alinhado aqui. Posso inclusive utilizar uma linha guia para me auxiliar. Depois posso mover, clicando nesse ponto de controle central, até ficar na posição que eu queira. Ok, finalizou. Peço para transformar. Agora temos a segunda opção. Vou colocar piso 02. Vamos partir para uma terceira opção. Para isso, novamente, nós vamos precisar duplicar a camada madeira e fazer aquelas primeiras mudanças de rotacionar e redimensionar. Porém, nós não vamos em rotacionar, depois redimensionar. Nós vamos usar esta ferramenta, transformação unificada. Como o nome indica, ela faz todas essas transformações que nós aprendemos de maneira separada, mas em uma ferramenta apenas. Vocês podem selecionar na caixa de ferramentas ou no menu de ferramentas ou utilizar o atalho, que neste caso é Shift T. Ao clicar na imagem, vocês vão ver vários desses manipuladores. Cada um deles vai indicar uma determinada transformação. Os losangos vão inclinar a imagem, os quadrados vão redimensionar a imagem, os quadrados vão redimensionar tanto esses das laterais quanto os quadradinhos dos cantos. Os losangos dentro dos quadrados permitem mudar a perspectiva do objeto que está sendo manipulado. Para rotacionar, basta que vocês cliquem fora da imagem. Para mover, basta que vocês cliquem dentro da imagem. Para rotacionar, basta que vocês cliquem fora do objeto. Já para mover, vocês podem clicar dentro do objeto. Uma dica para vocês não se perderem nesses comandos: ao clicar ou fora ou dentro ou em qualquer um dos manipuladores, aqui na barra de status vai indicar qual é a transformação que você pode executar. Se eu clico dentro, diz aqui, ó, clique e arraste para mover. Se eu clico fora, clique e arraste para rotacionar. Se eu clico, por exemplo, nesse losango, clique e arraste para cisalizar, que é inclinar a imagem. Como de praxe, aparece essa caixa de diálogo com algumas informações. Até agora, eu não mencionei o que é se reajustar aqui. É simples, ele vai reajustar esses manipuladores de acordo com o zoom atual que eu estiver trabalhando. Por exemplo, eu vou aproximar, aí eu coloco reajustar e os comandos vão ficar disponíveis dentro desse zoom. Se eu afastar, pedir para reajustar, aí ele reajusta. Agora fica meio estranho porque eu estou vendo praticamente todo o objeto. Nesse caso faz mais sentido vir aqui em redefinir e ele redefine toda a imagem, não só os manipuladores, né? Eu preciso refazer caso ele já estivesse numa posição que eu queria. Todos aqueles atalhos de Shift, Ctrl também vão funcionar aqui. Observem que vocês também podem verificar quando eles são acionados ou desativados aqui na janela Opções de Ferramentas. Um outro elemento interessante que pode auxiliar vocês nos desenhos é utilizar guias. Várias das transformações que nós vimos têm essa opção. Por exemplo, vou colocar aqui a regra dos terços. São acionadas guias que correspondem às regras dos terços, regra dos quintos, seções áureas e assim por diante, para vocês poderem montar diferentes composições com esses auxiliares. Retornando, vou rotacionar, vou segurar o Shift para ele ir no intervalo mais regular e eu ter mais precisão. Vou clicar aqui para redimensionar, segurando o Ctrl, até ficar nos limites da imagem, pode passar um pouco, não tem problema. Finalizei,
transformar. Vou tirar a visibilidade da camada original e vamos agora fazer um outro tipo de transformação. Nós vamos utilizar agora a transformação 3D, que novamente, como de costume, vocês podem acessar pelo ícone na caixa de ferramentas ou pelo menu ferramentas, ou pelo atalho do teclado Shift W. Nós clicamos naquele objeto que nós queremos fazer a transformação e essa janela de diálogo vai aparecer. Essa ferramenta permite mudar a perspectiva de um objeto simulando um espaço tridimensional, onde nós definimos um ponto de fuga. Vamos fazer o passo a passo. Primeiro, nós temos que definir a posição do ponto de fuga. Nós fazemos isso movendo este ponto aqui, este manipulador. Vou colocar no centro, mais aqui para cima. Isso pode ser definido também nesses campos aqui, X e Y. Posteriormente, eu vou clicar nesta terceira opção aqui, ó, rotacionar. E definimos qual eixo será rotacionado. Nesse caso aqui, o eixo X. Se fosse o eixo Y, ele iria rotacionar dessa forma e o Z desta forma. Vou colocar para redefinir. Voltei para o ponto de fuga para definir a posição do ponto de fuga, pois quando eu coloquei redefinir, ele voltou para a posição original. E aqui eu vou colocar 90 graus, pois nós podemos fazer isso pelo teclado, preenchendo aqui o campo. Ok, ficou com 90 graus. Depois disso eu venho aqui em mover, que é a segunda opção. Eu posso mover essa camada e observe que ela vai mover a partir daquele ponto de fuga que foi definido, dando essa ilusão de uma superfície tridimensional. Terminamos, basta colocar aqui transformar e vamos ter a terceira opção de piso. Deixa eu tirar a visibilidade do piso 2 para vocês poderem enxergar melhor. Eu vou redimensionar para que tome todo o espaço aqui dessa parte inferior. E vou enviar para trás do boneco. Para que vocês visualizem melhor as potencialidades dessa ferramenta, eu vou dar uma pausa na nossa